Capítulo 1969. O poder dos deuses. Parte 1. Meus demônios podem agir da mesma forma que meus núcleos auxiliares, tecendo feitiços em meu lugar e me fornecendo toda a magia que preciso no momento que preciso. O problema é que nossas correntes normais não são tão fortes. Devo encontrar uma maneira de desencadear esse fenômeno sozinho, Li pensou. Antes que os representantes do Conselho Verendin pudessem entender o que estava acontecendo, 6 novos pilares negros apareceram e todos os escolhidos do mestre, Masteka entrou na briga. Nelia, a Grifo, e Ecos, o Garuda, já estavam em sua forma de besta divina, usando o redemoinho da vida equivalente às chamas primordiais, redemoinho da corrente. Cada um deles esvaziou seu órgão de mana de uma só vez, usando metade do redemoinho da vida armazenado para se fortalecer e jogando a metade restante no outro na forma de um enorme raio prateado. A massa do redemoinho da vida que se aproximava não causou nenhum dano aos dois Eldritches. Pelo contrário, o relâmpago prateado foi absorvido e amplificado pelo redemoinho da vida que já percorria seus corpos. Nelia e Eikos canalizaram a energia que trocaram para seus órgãos de mana, preenchendo-os novamente. O redemoinho da vida melhorou não apenas suas habilidades, mas também a quantidade de energia mundial que eles poderiam armazenar dentro de seus corpos. Quando, uma fração de segundo depois, eles dispararam outro raio um contra o outro, era maior e mais forte que o original. As faíscas entre as duas bestas divinas cresceram em intensidade a cada ciclo. O redemoinho da vida que eles trocaram logo encheu até mesmo seus órgãos de mana aumentados até a borda, até que não puderam mais contê-lo. Nesse ponto, o Garuda e o Grifon inundaram o campo de batalha com redemoinho de corrente, enchendo seus aliados com nova energia e fritando seus inimigos ao sobrecarregar seus núcleos. O Char, o Leviatã, e Seari, o Fenrir, usaram sua habilidade Maré da Perdição para conjurar a energia mundial de seus arredores, enriquecendo a área mais do que um geyser de mana. Ao mesmo tempo, eles usaram o fluxo elemental para conjurar uma série de matrizes que neutralizaram os feitiços que restringiam seus aliados e curaram suas feridas. Nadine, faça o seu trabalho em solos também. Bitra disse. O Minotauro obedeceu. Ele não tinha ideia do bem que a energia mundial poderia fazer a um ser humano normal, mas em seu estado frenético, não havia espaço para dúvidas, apenas para batalha. As gemas violetas na testa e nos braços do híbrido Minotauro Orc ficaram brancas enquanto ele aproveitava a energia que o Char e Seari haviam acumulado. A energia mundial inundou Bitra, Zoret e Teseu com os mesmos efeitos do revigoramento. Suas feridas fecharam imediatamente e seus núcleos negros rapidamente retornaram à sua condição máxima. Uma das gavinhas de Nadine também alcançou solos e seus efeitos foram surpreendentes. Ela não apenas recuperou completamente sua força física e mágica, mas também desbloqueou todas as habilidades da torre. Se normalmente absorver a energia mundial em sua forma de torre era semelhante a dar uma mordida em uma refeição e depois digeri-la, o que ela recebeu de Nadine foi uma intravenosa. Ela não teve que absorver e processar a energia do mundo, ela se ofereceu voluntariamente a ela e se tornou parte de seu corpo no espaço de segundos. Ela acessou o coração da torre, conjurando o corpo imortal para curar Dolgus, o grifo branco, em um instante. Solos armazenou seu cajado sábio no arsenal, compartilhando seus efeitos com Lit e seus demônios. Agora capazes de absorver enormes quantidades de energia mundial através do seu toque abominável, os demônios feridos foram curados e os derrotados retornaram. Quanto a Lit, ele sentiu sua força aumentar como nunca antes. Redemoinho de corrente estava imbuindo com um fluxo constante de redemoinho da vida que ele poderia compartilhar livremente com vários demônios. Ao mesmo tempo, como mestre da torre, ele também se beneficiou do poder que Solos recebeu de Nadine. O corpo do Tiamat começou a crepitar com relâmpagos pretos e prateados enquanto seus olhos espalhavam sua influência ao redor. O efeito de ressonância com os demônios aumentava com cada nova fonte de poder que recebia, tornando-os mais fortes também. As sombras pararam de tremeluzir, seus corpos energéticos tomaram forma física. Todos os demônios alcançaram 6 olhos e então explodiram em chamas amaldiçoadas.
Havia agora 6 tipos de demônios do abismo cercando Tiamat, liberando sua fúria contra qualquer um que ousasse se aproximar deles. Lilith se alegrou ao ver seu poder surpreendente e ficou totalmente confuso porque não tinha ideia do que havia acontecido e como desencadear o fenômeno novamente. Uma aniquilação Silverwing o tirou de seu devaneio, fazendo voar. No entanto, o dano não foi nada comparado a antes. A maré da perdição havia diminuído a energia mundial para o conselho, então, além da magia espiritual, os outros 6 elementos mal tinham 1/10 de sua força original. Lilith riu freneticamente e a situação virou mais uma vez. Zoret se libertou dos grilhões do grifo e liberou um rio de chamas de origem. Keegan, a Fênix, seguiu o exemplo, acrescentando seu próprio, e juntos eles conjuraram uma explosão de chamas primordiais que explodiram em meio às linhas inimigas. O Desperto tentou conjurar o bastião de Silverwing, mas ele também foi enfraquecido pela falta de energia elementar, enquanto o redemoinho da vida fortaleceu as chamas primordiais, transformando-as em uma cor prateada. Maré da Perdição e Nandin enfraqueceram o conselho tanto quanto fortaleceram as abominações, elevando suas habilidades de linhagem para o próximo nível. A explosão das chamas primordiais perfurou o bastião de Silverwing e matou os aprendizes de Ozak. O representante do conselho sobreviveu apenas porque, ao perceber o quão terrível era a situação, concentrou a proteção em si mesmo. Shergov, o Dulaan, não teve tanta sorte. Os Chariciari usaram o redemoinho da vida, capacitando-os a amplificar sua capacidade de controlar a energia mundial. Sua força de vontade alcançou o esconderijo dos mortos-vivos localizado acima de um geyser de mana. Os 2 Eldritches conjuraram uma maré da perdição cada, fazendo-os detonar além da abertura dimensional. O que deveria ser o porto seguro dos mortos-vivos se transformou em uma armadilha mortal. A súbita falta de energia mundial fez com que o corredor dimensional fosse fechado e neutralizasse todos os tipos de matrizes defensivas. Quando as marés da perdição combinadas explodiram, elas ricochetearam nas paredes, produzindo ondas de choque que destroçaram o Dulaan e suas bruxas de sangue. A conflagração alimentou o geyser de mana, espalhando-se por todo o complexo subterrâneo. Sem energia mundial para alimentar os feitiços defensivos do covil, as marés da perdição não encontraram resistência, causando um desmoronamento que destruiu um legado centenário e abriu uma fissura com quilômetros de profundidade no solo. Nelha, a Grifo, e Ecos, o Garuda, atacaram Senara, seus corpos se transformando em uma massa viva de energia prateada. O corpo relâmpago de Nelha e a explosão noturna de Ecos queimaram e murcharam o representante da planta e o resto dos Fai que compunham seu esquadrão. O Grifon atacou primeiro, usando sua forma de energia para atravessar o bastião e enfraquecer seu equipamento. Então vieram os Garuda, espalhando uma chuva negra que penetrou em seus corpos e contaminou a terra. Assim como Teseu, as plantas precisavam extrair nutrientes do solo para utilizar suas habilidades de recuperação, mas de repente não havia mais nada. Senara morreu pelas próprias mãos, queimando a última centelha de vida que tinha na tentativa de escapar com um piscar espiritual. Capítulo 1970. O Poder dos Deuses, Parte 2. Rokuno, o Jotun, ordenou que seus companheiros gigantes liberassem todo o poder de seu relâmpago corrompido, mas os demônios do abismo agiram como escudos de carne, neutralizando a habilidade da linhagem com os poderes destrutivos de suas chamas amaldiçoadas para proteger seu mestre. Lilith já havia tecido outra ruína e o golpe de suas espadas não apenas matou o representante da fera, mas também produziu armas de energia que seus demônios poderiam exercer. Nesse ponto, a batalha foi vencida e os poucos membros sobreviventes das unidades de elite despertas foram rapidamente exterminados. Quem tentasse conjurar uma dobra espiritual seria morto por Solos e Bitra. O herdeiro de Minadion avistou o ponto de entrada e o Raiju atacou-os a tal velocidade que a onda de choque que ela produziu mataria suas vítimas sem a necessidade de tecer um único feitiço. Quem desse as costas seria imediatamente morto por um raio prateado, enquanto aqueles que se mantivessem firmes teriam o privilégio de escolher a forma como morreriam.
assim incinerado por chamas primordiais, esfaqueado por demônios abissais, pisoteado por Raiju e seu cavaleiro ou ser cortado em pedaços pela lâmina de 2 gumes. Depois que seus companheiros foram curados, os Chariciares saíram do ataque. Eles se mantiveram em extremos opostos do campo de batalha, certificando-se de que ninguém escaparia para contar a história ou convocar mais reforços. Eles usaram maré de sangue para bloquear feitiços elementares e fluxo elemental para conjurar um espaço selado amplo o suficiente para bloquear a magia do espírito dimensional. Lich e Solos acharam a experiência de lutar ao lado das abominações emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Emocionante porque, uma vez reunidos, não era mais uma batalha, mas um massacre unilateral. As chamas primordiais destruíram tudo, o redemoinho de corrente forneceu aos aliados com energia infinita, enquanto a maré da perdição combinada com Nandi fortaleceu seus feitiços e enfraqueceu os de seus inimigos. O Leviatã e o Fenrir tinham tanto domínio sobre o fluxo elemental que suas matrizes deslizaram pelo campo de batalha e responderam ao toque das outras abominações, assumindo a forma que melhor se adequava à sua situação atual. Entre o efeito de ressonância que ligava suas mentes e o domínio sobre suas respectivas habilidades de linhagem, era como se cada um deles possuísse todas elas ao mesmo tempo. Essa, no entanto, também era a parte assustadora. Vamos ser honestos, Solos. Você e eu teríamos caído na primeira aniquilação de Silverwing depois de sermos incapazes de romper um único bastião. A única razão pela qual sobrevivemos à primeira onda foi por causa do planos de Zoret e do redemoinho da vida de Dolgus. A organização do mestre destruiu sozinha o conselho de Verendi diante de nossos olhos e sem muito esforço ele disse através do link mental deles. Eu sei, ela assentiu interiormente. Claro, nem todo o conselho desperto estava envolvido e se eles nos atacassem todos de uma vez, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas isso ainda faz você se perguntar. Por que Vastor ainda não fez nada se seus filhos já são tão fortes? Ele vai lutar contra os guardiões se não considerar esse tipo de poder suficiente? Lit engoliu um pedaço de saliva, sem saber responder a nenhuma dessas perguntas, mas sabendo que elas o assombrariam a noite daquele dia em diante. De certa forma, Zoret o convidou para lhe mostrar como a organização agia e também para que ele soubesse o que esperar caso ele os tornasse seus inimigos. Misericórdia! Nós cedemos. Uma voz amplificada pela magia do ar disse. Os híbridos da abominação estavam curiosos para ver quem ainda estava vivo e tiveram a coragem de exigir a negociação apesar da derrota. Seguindo aquela voz, os despertos restantes baixaram as armas, caindo de joelhos e colocando as mãos acima da cabeça. Sentindo que não havia mais vontade de lutar, os Eldritches pararam o ataque, reunindo os sobreviventes em um só lugar. Quem se importa se você cede ou não? O dragão das sombras disse. Viemos aqui para conversar e você veio aqui para nos matar. Não temos motivos para poupar um bando de bastardos traidores. Estamos indefesos agora. Você realmente mataria todos nós a sangue frio? A voz pertencia a Ozaki, o representante humano. Já fiz coisas muito piores para pessoas muito melhores em minha vida, Kigan respondeu. Você não passa de um porco ganancioso que mordeu mais do que podia mastigar. Agora engasgue com isso. E se eu lhe entregasse a boca de Minadion? Não seria suficiente para comprar pelo menos a minha vida. Ozaki disse e o outro desperto se virou indignado, atacando-o. Eles teriam despedaçado o representante humano se não fosse por Nelia tê-lo salvado. A boca de Minadion. Foi por isso que você veio aqui com esses cachorrinhos. O grifo apontou para Lit Solos, que ela reconheceu como filha do primeiro governante das chamas. Zoret amaldiçoou interiormente sua péssima sorte. Ela não esperava ter a oportunidade de recuperar o artefato, especialmente na frente de seus irmãos. Só porque faziam parte da mesma organização não significava que partilhassem os mesmos ideais. Seus irmãos não sabiam nem se importavam com os sentimentos de Bitre em relação ao herdeiro de Minadion. Eles mal se importavam com Lit devido à sua amizade com Vastor e sua natureza abominável que o tornava parcialmente um deles.
Se colocassem as mãos na boca de Minadion, não a entregariam facilmente. Sim. O dragão das sombras assentiu, considerando inútil mentir. Eu queria que Lith testemunhasse nossos métodos e poder. Afinal, nosso pai o escolheu como sucessor. Se alguma coisa acontecer com papai, será Lith que nos ajudará a fundir nossas forças vitais. Isso parece totalmente ridículo, Char disse. Lith é forte, mas ele mal é uma criança. Ele não nos jurou lealdade, nem tem qualquer motivo para se preocupar com o nosso destino. Por que deveríamos dar-lhe tal presente? Ele pode nos ajudar no futuro, mas também pode ser nosso inimigo. A boca seria uma ótima adição ao nosso arsenal. A menos que você nos dê um motivo adequado, sou contra Lith. Concordo. Ciari disse e os outros concordaram com a cabeça. Sinto muito, Litrandi encolheu os ombros. Eu sei que Baba Yaga gosta de você e você até a ajudou em Fortaleza da Luz, mas isso não é suficiente. Se fosse sobre uma bugiganga encantada eu estaria do seu lado, mas estamos falando de Minadion. Eu entendo. Lith e Solos trocaram um rápido olhar, sabendo que nem tudo estava perdido. Solos só precisava colocar as mãos em um dos artefatos do conjunto de Minadion para obter sua própria versão da torre dele. Essa é a razão pela qual você deveria dar a boca não para ele, mas para Elpin. Bitra disse indignado. Vim para Verendi com ela para provar minha boa fé e reparar meus crimes passados. Esse é o seu problema. Não tem nada a ver com o resto de nós, Eikos disse. Ainda estou chateado com você por revelar o Fúria sem nem mesmo pedir a opinião do papai. Acho que você já fez mais do que suficiente. A boca está fora da mesa. Solos odiava aquelas criaturas por falarem sobre ela como se ela não estivesse lá, mas o medo manteve sua língua sob controle. Continua no próximo vídeo.